dava comprar comida, cancelou o Bolsa Família de quase 4 milhões de pessoas e bloqueou outros 8,4 milhões para dar uma averiguada. Vocês lembram que eu disse que com a arrecadação caindo e os gastos disparando, ou você subiria imposto ou faria corte de gastos? Pois então, veio os dois, imposto e corte de gastos. Mas entenda uma coisa, político tem que ter ministério para se sentir especial e fazer sua sigla votar junto com o governo nas pautas propostas. Foi assim que Lula sancionou uma lei que criou seu 38º ministério, encomendado para abrigar Márcio França, que era ministro de Portos e Aeroportos, e caiu do galho para os republicanos, que nas eleições, para conseguir o seu voto, jurou que era oposição. Só a título de curiosidade, o Bolsonaro tinha 23 ministérios. E vem cá, você acha que esses ministérios são bancados com amor? Bom, se não dá pra cortar na carne deles, que se corte na nossa, porque obviamente pra eles dói muito menos. E eu não vou voltar no tema de corte na saúde e educação, o último corte na ordem de quase 800 milhões, porque eu falei no vídeo passado. Mas pesquisando sobre como a mídia noticiou, voltamos no... E se fosse o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro teve que contingenciar gastos, a matéria era assim: governo Bolsonaro bloqueia 1,6 bilhão do orçamento da saúde. Malvadão! Agora que é com Lula, a matéria é assim: saúde e educação respondem por metade do novo bloqueio do orçamento de 23. E aí, pequenininho, pra você nem dar bola, tá lá: altas nas despesas obrigatórias levou à necessidade de travar mais de 1,5 bilhão em gastos da saúde e educação. Sem nome do presidente, sem mencionar que quem fez o bloqueio foi o governo, com um valor pequenininho para ver se não chama muita atenção. Você entende como que a mídia milita? É bem nos detalhes. Mas aqui, tem que bloquear tudo mesmo, tá? Afinal, a reforma de quase R$1 milhão na casa do ministro Benedito Gonçalves, lá em Brasília, não vai ser paga com amor. Você precisa entender que é um esforço que nós devemos fazer em nome das prioridades. Por exemplo, essa matéria aqui nos contando que viagens do Lula custaram mais do que prevenção a desastres com as chuvas. E dentro da matéria nós podemos ver os valores. O Lula gastou 1,7 bilhão com viagem e 1 bilhão com ações para enfrentar tragédias. Prioridades. Agora, só pensa se é no governo Bolsonaro. A mídia tá pior que Dona Hermínia. Tá, agora olha essa comparação que boa. Em 2022, o governo reduziu impostos sobre os remédios. E a CNN não diz que foi o Bolsonaro que reduziu o imposto de importação para remédio e outros 12 produtos. A matéria diz apenas governo. Senão as pessoas poderiam associar Bolsonaro à queda de impostos e isso seria, para a CNN, trágico. Agora em 2024, o Globo solta essa matéria aqui: remédios terão reajuste 2 vezes esse ano em boa parte do país e já começaram a subir. Entenda, imposto mais alto e reajuste anual deixam medicamentos mais caros. O setor considera inevitável aumento de preços. Os remédios decidiram aumentar os impostos sobre eles mesmos por conta própria ou foi o governo do Lula? Notaram? Nessa matéria não mencionam sequer o termo governo. Então a gente lê e pensa que os remédios aumentaram porque a vida quis assim. Era o destino. E aqui eu lembrei de um negócio muito doido, que foi uma matéria sobre o Tachad no ano passado que dizia: Tachad diz que vai escancarar bilionários que mamam no orçamento público. Ministro afirma que o governo avalia tributar cerca de 500 empresas de grande porte. Aí a gente chega em 2024 e lê isso aqui: empresa chefiada por sobrinho de Tachad movimenta bilhões sem pagar imposto. Mas relaxa, depois dessa limpa no Bolsa Família, nos aumentos de imposto em tudo, dá pra aliviar imposto pra quem movimenta bilhões. Afinal, família é família. Mas vem cá, imagina se fosse um sobrinho do Paulo Guedes. Só pensa. 15 minutos de Fantástico e se pá, plantão da Globo com o Ministério Público anunciando uma investigação. Nesse caso, só teve essa matéria mesmo e vida que segue. Afinal, galera, é o povo do Lula, né? Também essa semana ficamos sabendo que o Brasil saiu do top 10 de países mais relevantes para CEOs pela primeira vez em 10 anos. E eu imagino que a Sâmia Bonfim, militante do governo, dizendo que bilionários que empregam milhares de pessoas não deveriam existir, não deve ter
ajudado muito, né? Mas vem cá, você fica tranquilo que o IBGE falou que o Brasil tá bombando. E aqui, você lembra que eu falei lá atrás que o Lula tinha 38 ministérios? Pois então, um deles é para os povos originários, um tema que ganhou repercussão em ano eleitoral, onde entidades acusavam Bolsonaro de genocídio dos povos Yanomamis porque eles estavam perdendo suas vidas por desnutrição. Galera, isso foi capa e tema de todos os jornais do Brasil. Atores globais fizeram um vídeo, tinha comoção nacional e internacional. Com Bolsonaro, as matérias eram assim: Yanomami, Ministério Público Federal atribui desnutrição à omissão do Estado brasileiro e pá! Põe a foto do Bolsonaro. Mas com o Lula é assim: desnutrição persiste entre crianças e Yanomamis, mas casos são menos extremos. Em um ano de emergência no território, principal destino de casos graves, segue recebendo indígenas com doenças associadas à fome. Duas versões e a verdade. Lula 3. Relatório revela aumento de 50% no número de mortes de Yanomamis em 2023. A Folha diz que após um ano e com classificação de Lula como situação desumana, hospital improvisado para Yanomamis segue lotado. Um ministério, um ano, não deu para fazer absolutamente nada. Foi apenas mais um povo usado em campanha eleitoral com o apoio da mídia e da classe artística. E enquanto tudo isso acontece, a ministra dos povos originários vai desfilar em escola de samba. Já o presidente da Associação Yanomami estava, no final do ano passado, apreciando a neve na França, após contar para o mundo que eles começaram a sofrer no Brasil há 8 anos atrás. Deve ser por isso que ele não conseguiu ver tudo que estava rolando com o seu próprio povo, né? Estava viajando lá para a França. E o interessante é que em seu post no Instagram, ele diz que o Estado os abandonou há 8 anos atrás, logo quando a Dilma caiu. Antes, provavelmente, eles viviam no fim do arco-íris. Esse é o moço da Associação Yanomami. E eu acredito plenamente no julgamento dele. Afinal, ele fez o L, né? Ah, e ele também vive na Globo News dando entrevistas. Portanto, confia demais. Super confia. Temos também o orçamento secreto que desapareceu. Não existe mais orçamento secreto. Tem agora as emendas sem transparência. Olha que bonitinho, é assim que a mídia se refere agora. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, porque eu vou fazer um especial. Merece. E para finalizar, quantas vezes você ouviu a mídia e a militância de esquerda dizer que Bolsonaro era um ditador? Pois é, após o Congresso votar e derrubar a reoneração da folha para dar mais imposto pro Taxade, Lula foi lá e desafiou o Congresso enviando uma medida provisória com o mesmo tema, deixando claro que se o Congresso devolvesse a MP, que já havia sido derrubada, iria acionar o STF, o que levou os jornais a produzirem matérias deixando claro que o Lula estava num governo de coalizão com a Suprema Corte e que ia usar o judiciário brasileiro para governar. Galera, só para caso não tenha ficado claro, o Congresso derrubou uma matéria em votação nas duas casas. O Lula meteu uma MP passando por cima da votação soberana do Congresso. O mínimo que se esperava após essa afronta ao poder eleito democraticamente seria que o Pacheco devolvesse a MP ao Lula e respeitasse a votação das duas casas. Pois não é o que vai acontecer, tá? O Pacheco vai entubar essa humilhação ao Congresso para não desagradar, sabe-se lá quem. Passando por cima do voto de cada deputado e senador, não tendo nenhuma mídia que dissesse o quanto isso sim é antidemocrático. O efeito da boa gestão e do caixa deixado por Bolsonaro e o seu governo acabou. E agora nós vamos ver por quanto tempo a mídia ainda vai conseguir segurar a opinião pública, já que na maior cidade do Nordeste, reduto eleitoral do Lula, ele está assistindo a sua popularidade cair quase 10 pontos em apenas um ano de desgoverno. E mesmo com os psicanalistas especialistas com espaço de fala na Folha dizendo que isso é uma ideia fascista, nós não vamos desistir nunca, nunquinha. Então, se você puder, me ajuda a continuar nessa retomada cultural que já começou e anda tirando o sono do Zé Dirceu. Dá essa moral pra mim e assina o meu site, teatualizei.app. Como retribuição, você terá conteúdos exclusivos e a nossa terapia em grupo semanal, que é o Te Atualizei News. Aliás, 2024 é ano de mudança de grade com vários novos quadros. Então, se você puder, entra pra família e seja você também um agente de mudança.
eu super conto com você. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de você. E se fosse o Bolsonaro, hein? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera. Fui!